Bom dia a todos. Bom dia àqueles amigos que estão aqui com a gente, aqueles amigos que nos acompanham através das redes sociais, das transmissões ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje eu vou interromper um pouquinho o nosso ciclo do Evangelho para trazer para vocês um tema muito interessante, um tema onde a gente vai conseguir fazer boas reflexões. Espero que a gente consiga sair daqui com coisas muito interessantes para pensar e que a gente consiga aplicar esses conceitos do Evangelho no nosso dia a dia, nossos pensamentos e nas nossas ações principalmente. Então, o tema que eu trago para vocês hoje diz o seguinte: viva o que há para viver, faça as suas escolhas. Então a gente vai falar sobre as consequências do que pensamos, do que fazemos e como a gente pode modificar a nossa vida positivamente, principalmente baseado nas questões da doutrina espírita. Então eu começo fazendo algumas perguntas para vocês. Vocês conhecem alguém, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas vocês conhecem alguém que reclama da vida? Aquelas pessoas que começam já com um dia azedo, amargo, difícil, e que começam a reclamar e o café não está bom, e o ônibus está cheio, ou o trânsito está muito pesado, ou está muito quente, ou está muito frio, ou é chuva demais, ou a chuva de menos. Vocês conhecem pessoas assim? Eu sei que vocês não reclamam da vida. Eu sei que vocês são pessoas muito otimistas, pessoas que não têm esse tipo de problema, e aqueles que convivem com vocês, com certeza, devem ter manhãs floridas de alegria, que vocês acordam muito bem-humorados, verdade? Sim? Tem um monte de gente fazendo assim, alguns mais ou menos, e tem mulher olhando para marido com cara feia. E vice-versa. Eu não sei o porquê, né? Ainda bem que eu estou aqui sozinho. A minha mulher está ali na frente, eu não pude ser fuzilado com olhares, como eu estou vendo alguns sendo nesse momento. Mas muito bem. Estas reclamações que a gente costuma fazer em momentos menos otimistas, será que há pessoas que buscam a religiosidade de tanto reclamar? Será que a busca pela religião acaba vindo em momentos onde as reclamações são tantas, em que o desânimo acaba se abatendo sobre essas pessoas? Ou será que a maioria das pessoas procura a religião pelo motivo nobre dela, na sua palavra raiz, que é religar e fazer a reconexão com Deus, fazer esta ligação novamente com um ser maior que a gente tem fé e acredita? Será que a gente faz com esse intuito, ou a gente busca naqueles momentos onde a gente está reclamando bastante, onde as coisas não estão indo tão bem? Há as duas coisas, mas seria o melhor que fosse pelo primeiro princípio, né? Mas acontece no segundo também. E aí, a gente começa com a primeira citação de um livro da nossa doutrina, e eu começo com ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec, com sua belíssima obra, que é a que nós estudamos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que já fizemos, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, em que ele diz o seguinte: nas causas atuais das aflições. Então essa angústia que traz até as pessoas, por exemplo, para um momento de conexão com Deus, onde estão essas aflições? Qual é a causa dessas aflições? Vejamos então o que ele diz. A origem de muitos males terrenos está na consequência natural
do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Há quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos. O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Então nós estamos aqui sabidamente num planeta de expiações e provas. Eu não vou me ater às provas. Eu vou falar dos males que nós poderíamos ter evitado, porque as provas são momentos que temos que passar, independente de termos feito algo ou não anteriormente. Mas as expiações, sim. E o que ele está dizendo neste capítulo do Evangelho é que grande parte do que sofremos nada mais é do que consequência daquilo que a gente faz hoje. Não precisa nem ficar buscando lá em vidas passadas. Tem um monte de dificuldade que a gente está passando hoje, que são coisas que nós fizemos ontem, de manhã. Tem dificuldade que você passa na hora do almoço, que você plantou ela 7 horas da manhã e já está colhendo ao meio-dia. Tem coisa que você passa num dia que você plantou semana passada. Não precisa ir para a vida anterior para você entender um monte de coisas que a gente passa. Vamos ver alguns exemplos? A pessoa que não tem na sua conduta a educação no convívio social. Uma pessoa que chega para os outros e não trata bem, não é educado, não gosta de falar bom dia, não gosta de falar obrigado, por favor não existe no vocabulário dela. Ela vem com truculência e pega as coisas e... O que ela vai receber imediatamente após um pequeno convívio com um grupo de pessoas, senão a colheita desse tom de atitudes que ele toma no seu dia a dia? Outro exemplo. Vou usar uma palavra forte, mas que foi tirada também do Evangelho. O tirano doméstico. Aquela pessoa que chega em casa e põe toda a sua autoridade em cima de esposa ou de marido, de filho, de filha, de irmão, de irmã, e com grosseria trata as pessoas dentro de casa. Agora eu fiquei mais feliz, porque eu vi casalzinho juntando as cabecinhas mais apaixonados. Significa que isso não existe na casa deles. Parabéns a vocês. Já vi gente que isso não existe, e que bom quando isso não existe. Mas isso existe ainda, infelizmente. E o que essa pessoa recebe de volta? O que aqueles que ele destila essa grosseria, o que eles dão de volta para essa pessoa? Senão esse mesmo tom de atitude. Por fim, como exemplo, o empregador, que usa do seu campo profissional, dos seus funcionários, para exercer uma ditadura praticamente, humilha funcionário na frente dos outros. E ele chega, humilha um funcionário chamando a atenção, vira as costas achando que dei o exemplo. Coloquei cada um em seu devido lugar. O que vocês acham? Que quando ele vira as costas, ele recebe de pensamentos? A não ser que tenha um ser muito evoluído para chegar e falar assim:
Que Deus ilumine a tua cabeça nesses momentos de ignorância com as pessoas. Que a paz invada o teu coração para que você não fale mais assim com a gente. Os funcionários vão falar isso normalmente? Difícil, né? Então ele vai ser alvejado por um monte de coisas ruins que acabarão prejudicando o seu dia a dia. Porque faz bem receber esse monte de agulhadas mentais? Não. Então, essas agulhadas mentais vão acabar amargando o dia dele, prejudicando o dia dele. Aí ele fala assim: eu sou infeliz, acho que porque alguém lá em cima não gosta de mim. Ou porque eu devo ter sido muito mal na outra vida. Ou porque talvez eu seja um missionário e escolhi uma vida muito difícil. Será que é isso? Não, é porque você está fazendo por merecer as coisas que você está plantando no seu dia a dia. Nada além disso. Você pode ter uma melhoria substancial, quase que imediata, se você mudar essa atitude com as pessoas que estão com você. E eu peguei uma frasezinha simples de autores desconhecidos aí, essas que vão rodando as redes sociais, e uma que faz bastante sucesso, que é o seguinte: há 3 coisas que não voltam na vida. Quais são? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. São 3 coisas que essa frase diz que não voltam na vida. Mas o nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier tem uma melhor do que essa, que fala o seguinte, e todos conhecem essa frase dele: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque se você pudesse fazer isso, você teria o poder do tempo, a máquina do tempo dos filmes de ficção científica. Você entra, é encapsulado, vai lá para trás e refaz alguma coisa. Você pode fazer isso? Alguém pode fazer isso aqui? Não. Mas todo mundo pode começar neste momento e fazer um final diferente do que você quiser, da parte que você quiser da tua vida. Quanto tempo você tem para fazer isso? Para recomeçar? Quanto tempo? O mais pessimista fala assim: tenho mais alguns anos aqui na Terra. Mas e por que você está considerando só a Terra? Você vive para sempre? Você tem a eternidade para mudar. Aqui é um estágio. Não se atente a esse momento que você está aqui. Pense que você pode recomeçar o que você quiser sobre qualquer assunto, a qualquer momento. E você fará alguma coisa diferente. A nossa segunda citação de hoje vem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que diz o seguinte, e aí a gente vai falar sobre, é num prefácio desse livro, que está falando sobre o pensamento, que dá nome ao livro. E ele fala uma coisa fundamental: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. O que você está pensando é o reflexo do teu coração. Você pensa aquilo que está dentro do teu coração. Se você tem amor, se você deseja o bem, no seu coração o teu pensamento será isso. Se você deseja o mal dentro do teu coração, teu pensamento refletirá esse pensamento ruim, esse desejo ruim. E ele está dizendo que o pensamento cria a vida que nós procuramos. Através desse reflexo do que temos dentro de nós. Até que nos identifiquemos um dia. Isso é Emmanuel dizendo aonde nós vamos chegar. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios. Quanto tempo precisar?
com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. É aí que o teu coração estará em sintonia com o amor de Deus. Aí nenhum dos problemas será mais suficiente para perturbar a tua paz. Aí você estará em sintonia com o Pai. E aí, o pensamento já é uma coisa que a gente está vendo que precisa mudar. Mas a gente está aqui ainda aprendendo. Aqui estamos na Terra ainda aprendendo. E aí vão aparecer muitas coisas na tua vida. Várias situações vão acontecer na tua vida. E com as ferramentas que surgirem na tua frente, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, se eu der um martelo para vocês, alguém pode pegar um martelo nesse local aqui e sair consertando cadeira por cadeira que está aqui, fazer um grande benefício a este salão. Mas alguém pode pegar o mesmo martelo e fazer o quê? Quebrar vidraça por vidraça daqui. Assim são as coisas que acontecem na nossa vida. Você vai receber uma série de ferramentas. O que você vai fazer com elas? Então, mais um livro de hoje, livro Segue-me. Também do Emmanuel, também psicografado pelo Chico. Ele diz o seguinte, ele começa com o capítulo 15 do Evangelho de João, dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E ele vai começar a falar o que a gente pode fazer com cada coisa. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. Com uma pedra pontiaguda, aquele guarda pretoriano tirou a vida de Simão Pedro, num episódio que eu já contei aqui para vocês. Com uma pedra gigantescamente maior do que aquela, Michelangelo tirava esculturas que chegavam a desafiar a veracidade daquela peça estar viva ou não, de tão bela. A criatura é livre para usar o fogo de diversas maneiras. Por exemplo, extinguir o frio. Que abençoado que é um fogo para alguém que está ao relento, passando frio na rua. Afastar as trevas, preparar o próprio alimento, como nós, já usando da tecnologia, acendemos as bocas de fogão todos os dias nas nossas casas para fazer o que comer para todos. Condicionar a matéria, quando forjamos a altas temperaturas o ferro para que virem ferramentas do nosso dia a dia. Ou podemos destruir através de incêndios. Da morfina que se extrai o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no uso abusivo de um entorpecente. O mesmo que cura, mata. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou equilíbrio. Ou desequilíbrio, desculpem. Educação ou desequilíbrio. Beneficência ou sovinice. Bondade ou violência. Prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria. As usinas atômicas podem fornecer energia para cidades inteiras. Tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento.
Assim também acontece com os tesouros do tempo. Olha como Emmanuel fala belíssimamente para a gente pensar sobre o tempo. Rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais. A hora de todas essas pessoas é exatamente, matematicamente, composta de 60 minutos. O homem culto aproveita a sua hora de uma forma que o outro a despreza. O trabalhador a aproveita de uma forma que o ocioso a despreza. Depende do quê? Do que você quer fazer com essa hora que lhe é dada todos os dias. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre uma questão de atitude que é pertinente a nós mesmos. Tudo isso depende única e exclusivamente do que você quer fazer. Você acorda, você abre os olhos e você vai decidir o que eu vou fazer com a minha vida hoje. Qual atitude eu vou tomar hoje? Agora, nesse minuto, na próxima hora, como eu vou agir com as pessoas? Depende só de você. Então, diante disso, você acorda animado, mas o mundo é real e de viés, como diz a música de Caetano Veloso. Ele vai chegar com as suas dificuldades. Elas virão. Neste mundo que a gente vive, as dificuldades virão todos os dias. Todos os dias você vai ter coisas para lidar que não são muito agradáveis. E a gente não pode lutar contra isso. Se você chegar e falar assim, se você vai começar a sua oração do dia, você começa olhando para cima e falando assim: Deus, retira de mim todas as dificuldades que eu possa ter nesse dia. Todas, eu não quero passar um dissabor, um descontentamento, uma decepção sequer. Tira isso de mim, eu como filho te peço. O que Deus vai fazer? Se Ele te ama de verdade, Ele vai atender esse pedido? Vai fazer o seu dia ficar dourado, lindo e maravilhoso, sem dificuldade nenhuma? Por acaso o professor que é preocupado com a aprendizagem de seus alunos pode eximi-lo de fazer as provas? Não. Se ele fizer isso, ele não está contribuindo com o aprendizado do aluno. O pai que é preocupado com a educação, com o crescimento, com o amadurecimento dos seus filhos, se ele tira os filhos de todas as obrigações, deixa ele com uma vida mais tranquila, ele está sendo um pai amoroso? Ele está contribuindo com a educação desse filho? Não está. Não está. Recebi, inclusive da minha digníssima mulher, esses dias, um vídeo bastante interessante de um ator de Hollywood muito conhecido, John Wayne. Lembram do John Wayne, dos faroestes? Ele estava à beira de um lago, encontrou um garoto de uns 6 anos, e o garoto estava pescando, o garoto falou assim: não sei nadar. Ele falou: não sabe o quê? Eu não sei nadar. Ah, peraí. Pegou a vara, tirou, pegou o menino e jogou no meio do lago. Falou: vai batendo as mãos aí que você chega do outro lado. Aí chegou a mãe preocupada: o que você está fazendo? Não, ele vai, eu aprendi a nadar assim, pode deixar. Vai, foi. Chegou no outro lado e fez assim: consegui. Né?
Que hoje a gente não faz mais isso, hoje é um absurdo, né? Fazer um negócio desse. Não, imagina, você tem que pôr as boinhas. Não, vai aprender a nadar um pouquinho. Antigamente era assim que fazia, né? O problema foi quando a mãe falou assim, e se ele voltar e se afogar? Aí você vai lá e ajuda ele. Ela falou, mas eu não sei nadar. Aí parou a cena assim, ela saiu correndo, né? Porque já viu que ia ter que ser jogada, né, no lago para aprender. Não aprendeu, vai aprender agora, né? Muito bem. Então é o seguinte... Nós teremos as dificuldades, elas virão. O que a gente fala para elas? Então você vai chegar para cada dificuldade que aparecer na tua vida, porque ela está lá porque você tem que aprender. Se ela for retirada, você saiu do processo de aprendizagem, o que não serviu de nada para você. Então ela tem que estar lá. Então você chega para ela e fala assim, muito obrigado por estar aqui. Faz em mim o teu trabalho. Me ensina. Porque se ela está lá é porque você tem que aprender. Não é à toa. Deus não permite que algo aconteça para você que não seja bom para você, que não tenha um fundo pedagógico. Porque a gente está aqui para aprender. Então lembra disso, olha para a dificuldade, fala, muito obrigado por estar aqui. Faz em mim o teu trabalho. Se você tem um acidente, quebra a perna, tem uma fratura exposta, e você chega e vai num hospital. Aí chega aquela pessoa toda paramentada, um cirurgião, para mexer em você. Você fala assim, sai daqui. Eu não quero você, porque você vai me furar, me cortar, me rasgar, me pôr pino, vai me costurar e eu vou ficar meses sem andar direito por tua causa. Eu não quero que você mexa em mim, não. Você faz isso para o médico? Você não deixa ele fazer o serviço dele em você? Para que mesmo que aquilo doa, aquilo te leve para algum lugar melhor depois, que você sare daquilo? É assim que a gente tem que fazer com as dificuldades. Deixa que ela haja em você. Permita que ela te ensine. E aí, a gente vai estar pensando nessa jornada, nesse dia que a gente, nesse dia a dia que a gente se encaminha, nessa jornada que não tem fim. E aí o que você tem que fazer é escolher como você quer fazer essa jornada. Como você quer se deslocar do ponto A para o ponto B. Então você está aqui hoje, nós vamos lá na frente, milênios e milênios, nós vamos chegar à perfeição. Como que você quer fazer essa viagem? Por onde você quer fazer? É você que vai decidir. Deus vai te amparar sempre, os amigos espirituais vão te amparar sempre, mas quem vai decidir é você. Você tem que ir daqui de Bauru até São Paulo, 350 quilômetros. Você fala, eu quero fazer essa viagem de avião. Direto, sem escala. Quanto tempo que dura? 30 minutos. 30, 35 minutos, você está lá em São Paulo. Você pode ir de carro. Uma viagem um pouco mais longa, mais confortável. Você vai, umas 3h30, você está lá tranquilo, sem correr, nada. Você pode querer de ônibus. Confortavelmente, você senta aqui, você vai tranquilamente, demora um pouco mais de tempo, mas você vai de ônibus, 4, 5 horas você está lá. Você pode ir de charrete. Vamos? Vamos lá? Você chega? Você chega? Chega. É confortável essa viagem? É prazerosa? Não. Demora? Mas chega. Você pode ir a pé. Você pode ir a pé. Você vai chegar? Vai. Mas tem gente que vai, sabe de que jeito? Tem gente que vai pelo Mato Grosso. Não, mas não é para lá? Não, eu sei que é para lá, mas eu quero ir por aqui.
Ele vai pelo Mato Grosso, ele cruza, até ele chegar no Oceano Pacífico. Aí ele nada, tudo vai, volta. Chega lá no Japão, vai, vem, continua, vai, passa. Ele vai chegar, esse cidadão? Chega ou não chega? Chega. Mas demora. Ele passa por muita dificuldade. Ele escolheu um caminho ruim, difícil, longo, tortuoso, cheio de dificuldades, mas chega. Vai chegar mais cansado, vai ter aprendido bastante, mas vai chegar. Aí depende de como você quer. E aí vamos ao Livro dos Espíritos agora. Questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançar a perfeição, e conforme a submissão que testemunham a vontade de Deus. Porque essas dificuldades pedagógicas que acontecem com a gente estão na vontade de Deus para que a gente aprenda. Você vai se submeter humildemente a essa dificuldade pedagógica? Vou. Muito bem. Então, você pode chegar um pouquinho mais rápido. E ele compara aqui no final: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra teimosa? Tem uma criança que é boazinha, que aceita bem, você fala, ela entende, ela compreende, ela tem boa vontade. Tem outra que é teimosa, não quer saber de nada. Você fala, não quer? Não quero. Não. Faz assim, vai ser melhor. Não vou. A outra já está terminando a tarefa dela. A outra já está terminando. A gente não fala para os nossos filhos assim? Está na hora de tomar banho e na hora de jantar, mais ou menos. Não é assim todo dia que a gente faz? Aí o que você faz? Você não fala assim, vai tomar banho que você já fica livre? Não é assim que a gente fala todo dia? Vai tomar banho, criatura, que aí você já fica livre. Porque senão você vai ter que comer, depois tomar banho, corre, faz o que você precisa. Agora, não quero. Eu vou comer primeiro. Aí come, dá aquele bode, né? Fica com sono. Não falei? Agora vai ter que tomar banho cansado. É assim Deus com a gente. Porque a gente é criança ainda. A gente insiste, ele fala, vai lá. Pede perdão. Fica mais fácil depois. Não. Você não sabe que eu passei na mão desse daí. Não vou pedir perdão, não. Então tá bom, vai ficar mais difícil depois. Uma hora vai ter que fazer. Você deixa a criança pular o banho? Não deixa, né? Fala, não, tem que tomar banho. Não, mas eu estou cansado. Mas tem que tomar, não dá para dormir sujo. Não é assim que a gente faz? Todo dia assim, né? E é todo dia assim que os nossos mentores falam com a gente, como crianças. E a gente insiste, né? Mas muito bem. Isso tudo vai depender de uma única coisa, que é o nosso livre-arbítrio. É a gente que vai decidir isso daí. E tem um livrinho que é muito pouco divulgado, da obra de Allan Kardec, que chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E ele define o livre-arbítrio. Ele fala assim, é a liberdade moral do homem. Livre-arbítrio é a liberdade moral do homem. Faculdade de guiar-se conforme a sua vontade, na realização dos seus atos. O homem sempre é senhor de fazer ou não fazer alguma coisa. Ele sempre dá a possibilidade da gente escolher. Claro que a gente responde integralmente pelas consequências de cada atitude que a gente toma. Aí a lei de ação e reação não tem jeito. É como eu querer jogar esse objeto aqui e quando soltá-lo, eu querer profundamente que ele não caia. Se não tiver nada aqui embaixo, tem jeito dele não cair? Não, por quê? Porque tem uma lei natural. Como chama essa lei que vai puxar ele para baixo? Gravidade. Não tem como. Então, ele te dá... Eu consegui levantar. Eu tive livre-arbítrio de levantar. Beleza, nada me impediu. Posso querer que ele fique aqui?
Se eu não colocar nada aqui, não tem como. Então você tem a liberdade de agir. Mas você tem que ter uma lei maior aí, que é a lei de ação e reação, que tudo que você fizer volta. Então significa que nós temos escolhas. Temos escolhas. E aí, mais um livro de hoje, Fonte de Luz, que tem aqui na livraria. Vários, acho que tudo que eu falei aqui, acho que tem aqui por enquanto, né? Só instruções práticas que é mais difícil de achar um pouquinho. Mas os livros de Allan Kardec, quem quiser, baixa na internet, tem todos gratuitos, são domínio público já. Esse livro, Fonte de Luz, da Joana de Ângeles, psicografada pelo nosso amado Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte, o capítulo chama Livre Escolha, que fala que a reflexão madura, o cuidado bem pensado antes da decisão. Aquela pessoa que leva em consideração as coisas antes de agir. Estabelecem o programa a se desenvolver no futuro. Então ele está falando assim, tudo que você fizer aqui, você está já programando o que você vai passar lá na frente. Esta atitude de pensar, de refletir, dignifica-o, facultando-lhe apressar ou retardar a marcha. Olha que coisa linda. Está todo mundo aqui falando a mesma coisa com outras palavras. Dependendo das escolhas que você fizer, você faz uma marcha mais rápida ou mais lenta. Se você bater o pé, falando, eu não quero abrir mão, eu vou continuar, tudo bem. Vai pelo Oceano Pacífico, criatura, vai então. É mais difícil, vai demorar mais tempo. Você vai chegar em São Paulo, fica tranquilo, mas vai durar mais tempo. Não tem como. Você, como senhor da responsabilidade, escolhe a conduta e entrega-se à ação com a liberdade que a vida lhe concede. Só que aí Joana de Ângeles dá uma daquelas frases dela maravilhosas. És o que eleges, teus atos, tua vida. És o que eleges, teus atos, tua vida. Não tem tanto determinismo assim na nossa vida. Tem consequência da vida que você escolhe levar, das coisas que você escolhe fazer. E aí, primeiro momento para a gente celebrar essas escolhas da vida, a gente vai falar o seguinte. Quem quiser ajudar, vai ser muito bem-vindo. Eu acho que vocês conhecem, vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode evitar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Vai. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Muito bem. Muito bem. Então as escolhas estão todas com a gente. E aí, falando de escolhas, agora eu vou contar uma história para vocês. Essa história é retirada do livro Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico Xavier. É a história de um casal. Esse casal é Luísa e Inácio. Um casal espírita, mais por parte de Inácio do que Luísa. Mas um casal que tem esse vínculo e o conhecimento da doutrina. Vamos saber o que aconteceu com eles. Inácio era um espírita dedicado. Ele sempre convidava Luísa para frequentar o centro. Mas a Luísa, ela tinha uma característica que dá título ao capítulo deste livro: mania de enfermidade. Quando ele convidava Luísa para ir ao centro, ela começava assim: ora, Inácio, você acha que eu posso cometer a imprudência de enfrentar essa noite chuvosa? O que eu faço com a minha nevralgia? E a gripe que o nosso filho Carlos está? E o reumatismo da mamãe, que ela não pode sair de casa, está aqui com a gente? Como que você quer que eu vá? Eu nem vou conseguir prestar atenção nas coisas do Evangelho. O que eu não consigo entender, Inácio, é como você tem essa disposição todos os dias. Isso até irrita, sabia? E ele, com muita calma, dizia: compreendo os seus cuidados. Mas faz já uns 3, 4 anos que você está evitando ir ao centro comigo, com essas desculpas, com essas coisas. Percebo muito bem que és uma mãe e uma filha muito dedicada, mas eu acho que está exagerando um pouco nessa questão das enfermidades. Em vão você procura as questões da fé. Inutilmente eu tento te chamar para esses problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, de insânias, de ventosas, de injeções e de comprimidos. Vives quase esmagada em expectativas angustiosas. A chuva te aborrece, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. É difícil de acreditar que isso é desse jeito, porque essa casa não foi estabelecida num pântano de ignorância, mas sim nas coisas boas da nossa doutrina. Por que vives assim, então, descrente de Deus e de ti mesma? E ela, também cansada dessa cobrança, responde para ele: lá vem você com essas reclamações grosseiras comigo. Quando que você vai me compreender? Você sabe das minhas lutas, meus esforços para restabelecer essa saúde perdida. Céus, que infelicidade a minha, que mágoa irremediável. Estou só e ninguém me compreende.
vale-me nosso Senhor Jesus Cristo. Ele percebe que mais uma vez não consegue, vira as costas e vai para o centro. Quando ele ouve ela falando, Inácio, Inácio, ele fala, será que ela se arrependeu? E vai comigo? Ela fala, leva a capa de chuva, senão vai que você pega uma gripe. Pronto. Não adiantou de nada. E tudo vai indo desse jeito quando finalmente, uma vez ela aceita e vai ao centro com ele. Mas nessa ida ao centro, ela acabou se firmando muito na consulta a um guia espiritual chamado Salatiel, que dava comunicações através de alguns dos médiuns lá. Só que tudo que ela perguntava para Salatiel era sobre doença, sobre as enfermidades. E a vida vai seguindo desse jeito. E ele não conseguindo, Inácio não conseguindo fazer muita coisa com ela. A maior despesa da casa deles era a farmácia. E ele não conseguia fazer nada nesse sentido. É quando um médium do centro consegue, compadecido com esse quadro que ela mostrava para todos no centro, ele acaba fazendo as comunicações de Salatiel na casa deles, para que ela não tenha que se deslocar, porque ela reclamava da chuva e de tudo. Mas ele falava as orientações e de repente, no finalzinho, quando ele estava acabando as orientações, ela falava, meu caro benfeitor, será que você pode dizer então o que eu tenho nesse meu braço esquerdo? Ou será que você poderia falar quais são os motivos dos meus pés e minhas mãos incharem tanto? Eu gostaria também de saber por que meu filho Carlos está tão indisposto. E os órgãos quase em falência da minha mãe, o que seria, Salatiel? Nesse momento havia um suspiro. Um silêncio, na verdade. O suspiro é por minha conta. O suspiro acho que quem daria sou eu, que eu nessa hora faria assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas ele não faz isso. Eu acho que ele orava por ela. Era um silêncio de oração. E aí ele vinha falando assim, confia no poder divino. Confia no poder divino. E no final ele acabava complementando, porque era um guia, não era como eu. Eu já, sei lá. Mas ele falava assim, por que esperar a saúde completa num plano material tão imperfeito como o da Terra? Se o planeta é reconhecidamente uma escola, concordam que aqui é uma escola? Por que há de haver apenas professores? Se é uma escola, a maioria que está aqui é aluno, está aqui para aprender. Então é justo que possa estar habitada de pessoas que têm que passar por alguma dificuldade para que aprendam. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta sua mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus que asseverou que nosso tesouro estará sempre onde está o nosso coração. Os anos se agravaram na saúde de Luísa e ela veio a deixar o corpo físico. Não suportou aquele quadro de enfermidades que ela sustentava. Mas qual não foi a sua surpresa dolorosa ao ver-se no plano espiritual, que ela tinha consciência, tinha os conhecimentos da doutrina espírita, ela já sabia o que havia acontecido com ela. Mas ela encontrou-se no plano espiritual, sozinha, abandonada e sem ninguém. Ela guardava essa nítida impressão de que havia deixado o corpo físico, mas continuava ali prostrada, experimentando vertigens, dores e comichões pelo corpo todo. Tomada de pavor, observava os pés e mãos ainda inchados, a epiderme manchada de gangrenas como nos últimos dias derradeiros da terra. Ela orava, mas contudo suas orações não tinham uma resposta espiritual. Quanto tempo durou esse martírio de Luísa? Ela não sabe dizer. Mas eis que um dia, numa das orações mais profundas que ela fez, ela percebe alguém chegando.
E quem era? Salatiel, o guia que tantas instruções havia dado para ela. Ela reconhece e fala: Salatiel, meu amigo, que bom que estás aqui. Pegou as mãos dele, ajoelhada, e falou assim: me responde, por que eu sofro tanto ainda? Não é certo que já deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é a libertação dessas angústias do corpo? Onde está a justiça de Deus que eu esperava? Eu nunca fui má para os outros, nunca fiz mal a ninguém. E o amigo espiritual pondera com muita serenidade e com muita inteligência: sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel com você mesma. Não sabes que toda libertação pode começar lá mesmo na terra? A morte é mudança de casa, nunca de situação espiritual. A morte do corpo não elimina a semente no campo em que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Você preferiu na terra a ideia da enfermidade, e você cultivou isto a vida toda. É natural que teu campo aqui esteja repleto de enfermidade. Não existe outro destino para quem, como você, não quis pensar noutra coisa, senão em ficar doente. Abandonemos os reinos inferiores de nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, que é infinito e eterno. E ela implora para ele: leva-me contigo, Salatiel. Livra-me desses dolorosos padecimentos. Ensina-me, enfim, o caminho da liberdade. E ele, com a mesma serenidade, disse: posso sim, como em outras oportunidades em que já conversamos, convidar-te. Porém, nunca posso arrastar-te forçosamente. O problema pertence ao teu foro individual. O trabalho é do teu campo. Arranca essa erva daninha que está em seu coração e começa a semear tudo de novo. Porém, troque as sementes. Se você se sente verdadeiramente cansada desta escravidão em que tens vivido, lembra-te que para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de recomeçar. Luísa levanta então de seus joelhos prostrados no chão, dá a mão ao seu amigo espiritual e pela primeira vez, desde quando está naquele local sombrio, consegue enxergar uma luz. E como há muito tempo não acontecia, em seus primeiros passos, seus pés já não doem tanto. Este é o desafio. Este é o desafio de mudarmos as sementes. Este é o desafio de mudarmos o tom do que a gente faz na nossa vida, que a gente pode transformar a partir de já, em algo melhor, já nesse minuto. Na mudança que você toma de atitude para quem está imediatamente do teu lado e para todas as pessoas que conviverem com você. O que a gente precisa fazer para mudar? Só para descontrair um pouquinho, vi uma coisa engraçada que duas pessoas conversando, um diz para o outro: descobri o segredo da felicidade. E qual é? É não discordar das pessoas. Eu não acho que esse seja o segredo da felicidade. Concordo com você. Pronto. Ele arranjou uma fórmula da felicidade. Mas se a gente for no livro mais vendido de toda a história, qual que é, professor, o livro mais vendido de toda a história? Não, a Bíblia, né? A Bíblia, o livro mais vendido de toda a história é a Bíblia. Se a gente for lá em alguns
de versículo, não da doutrina, né? Da doutrina do Evangelho. Eu peguei trechinhos em Tiago, capítulo 1. Pense antes de falar ou agir. Quando for provocado, não revide. Isso está em Provérbios, capítulo 26. Também em Provérbios está dizendo o seguinte: se ficar com raiva, retire-se. Em Mateus, capítulo 5, esteja disposto a pedir desculpas. E em Efésios, seja perdoador. Essas e mais outras tantas coisas que a gente pode encontrar, podem fazer com que a nossa vida mude bastante. Porque tem muita coisa boa para ser vivida, ainda na terra. Tem muita coisa melhor fora daqui. Mas a gente pode transformar o nosso dia a dia em um jardim florido com as flores que a gente escolher, dependendo das sementes que a gente plantar. E aí, para encerrar, eu trago uma mensagem também otimista sobre isso. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mais uma vez, forte agora. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico
Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Vai lá, agora forte. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Pra acabar, vai. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Só vocês. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita